Imagina você, Carla, Felipe, ouvinte, querido ouvinte, querida, contratado para trabalhar numa fábrica de celular. Tá. Aí te dá uma tarefa que é colocar a bateria, fechar o celular. Nem sei se ainda tem celular que você tem que colocar a bateria e fechar, mas eu acho que tem. Aí o que as pessoas esperam que você faça se você é contratado para colocar a bateria e fechar o celular? Que você coloque a bateria e feche o celular, certo? É. Boa, já é um bom começo. Como é que você vai ser avaliado? Pela sua capacidade de colocar a bateria e fechar o celular, óbvio. Aí, em outra ocasião ou numa outra circunstância, você é contratado para dirigir uma empresa que fabrica sabão. Aí o que as pessoas esperam que você faça? Se você vai ser o diretor, o presidente de uma empresa que fabrica sabão. Que você fabrique sabão, né? Como é que você vai ser avaliado? Pela sua capacidade de fabricar sabão. Parece uma coisa muito simples, o mundo profissional é mais complexo do que isso, mas é um bom resumo. Você é chamado ou escolhido para uma atividade e o que se espera que você faça é que desempenhe aquela atividade. E a sua capacidade de desempenhar aquela atividade vai definir o seu sucesso no negócio, né? Você tem que fazer tudo do jeito que era feito antes? Não. Tem espaço para inovar? É evidente que sim. Mas não dá para reinventar a roda sob pena de não fazer nem bem o que te pediram e nem bem aquilo que você acha que deveria fazer. Então, desde que chegou à presidência da República, o presidente Jair Bolsonaro iniciou uma cruzada. Uma cruzada. E que cruzada foi essa? Uma tentativa de fazer o Brasil se adaptar ao mundo dele, ao mundo do Bolsonaro. É como se ele fosse contratado para trabalhar numa fábrica de celular ou na fábrica de sabão e não quisesse manter relação com o mundo dos celulares ou com o mundo do sabão. Tudo no universo do celular e do sabão para o Bolsonaro estava errado. A bateria, touchscreen, o viva voz, o cheiro do sabão, a cor do sabão. Aí ele começou a montar o ministério dele com figuras extraídas do mundo dele. Ou do mundo da ficção, né? Damares Alves é coisa de ficção. Abraham Weintraub, Ernesto Araújo, ou então tirados do mundo da Lua, como o astronauta que ele colocou no Ministério da Ciência e Tecnologia. E no mundo do presidente Bolsonaro, nas regras que ele criou para comandar o Brasil, não tinha muito espaço para a convivência dos contrários. A começar para a convivência com o Congresso Nacional, por exemplo, e com o Supremo Tribunal Federal. Só esses dois, mais nada, só o Congresso e o Supremo. Então ele bateu de frente quanto pôde, e foram várias trombadas, e bateu via 01, 02, 03, ou via manifestantes, quando ele não podia matar no peito. Então, fora STF, não era com ele. Fora Maia, não era com ele. Ele até falou e perguntou coisas duras sobre o Maia, mas os foras eram com outros. Então, esse jeito de governar, tentando fazer o Brasil caber no mundo dele, vamos combinar, não funciona muito bem. Né? Tanto que a imagem do governo piorou, e muito, para a sociedade, basta ver as pesquisas de avaliação do governo, que o governo diz que não acredita, mas acredita, até porque encomenda pesquisas o tempo inteiro. A imagem do governo junto aos políticos piorou muito. A imagem do governo junto ao Poder Judiciário e também no exterior. Tem ministro normal lá, né? Daqueles que poderiam estar em qualquer governo. A ministra da Agricultura é um bom exemplo, da Infraestrutura, até o da Economia, com o jeito dele, meio estabanado, mas poderia estar. Mas o presidente tem uma dificuldade incrível, ou demonstra ter, para não entrar na cabeça dele, né? Para lidar com as pessoas que não são do mundo dele, que não batem bumbo para tudo que ele diz. Ele passa a impressão de que ele gosta mesmo de governar com aqueles que o adulam, aqueles que amam o mundo do Bolsonaro. De forma que ele é incapaz de censurar, ou foi, um ministro que disse que gostaria de prender os integrantes do Supremo. Não censurou a ministra que disse que achava que tinha que prender governador e prefeito. Vamos imaginar, por hipótese, o presidente é palmeirense, que um dos dois dissesse na reunião que o Palmeiras não tem mundial. Será que ele ia ficar quieto? Então, se o incomodasse mesmo, o Palmeiras não tem mundial, ele, opa, peraí, para com isso aí, né? A chance ia ser grande. Mas eu vou prender ministro do Supremo, eu vou prender governador, eu vou prender prefeito. Aí deixa falar, é liberdade de expressão. Agora o Palmeiras não tem mundial, né? Então o que aconteceu? Não é que tenha caído a ficha e o presidente tenha se conscientizado da necessidade de fazer uma mudança, sabe assim? Faz uma reflexão, conversou com cientistas sociais, leu o que estava lá. Não, mas ele está mudando. Ele percebeu que a casa dele podia cair, resolveu fazer uma mudança. E a gente tem testemunhado movimentos
de mudança, numa mão inversa. O presidente que vinha tentando fazer o Brasil se encaixar no mundo dele, agora faz o contrário. Ou começa a fazer, ou faz coisas no sentido contrário. Ele está dando um jeito de fazer o mundo do Bolsonaro se encaixar no Brasil. E isso é bom. Isso é bom. Primeiro ele atraiu o Centrão. E o Centrão, a gente conhece, é aquele grupamento político que entrega o que promete. Nunca vai pular do precipício para salvar o pescoço do presidente, de nenhum presidente, não é desse presidente. Mas enquanto tiver chance de frequentar um lugar que eles adoram, que é o Diário Oficial, eles vão estar lá. É Centrão em ação, pode contar, né? Atrair qualquer grupamento político é uma obrigação do presidente. Os presidentes de esquerda atraíram partidos e grupamentos de esquerda e presidentes mais à direita, de direita. Não dá para governar sem base no Congresso. Nem nos Estados Unidos, onde está lá o ídolo maior do Bolsonaro, Donald Trump, nem em Israel, que o presidente tanto admira, onde o primeiro-ministro nem toma posse se não tiver maioria. E agora o presidente fez um rearranjo no ministério, notícia de hoje, para encaixar o deputado Fábio Faria, do PSD, do Gilberto Kassab, no Ministério das Comunicações, onde esteve o Gilberto Kassab no governo anterior. O Fábio Faria é casado com a Patrícia Bravanel, tem 3 filhos com ela, que é filha do Silvio Santos, que é dono do SBT. Então, a pasta da ciência, tecnologia, inovações e comunicações foi fatiada. Gostou? Então, sensacional. não é bom? Uhum. É porque é serrote. Uhum. Se fosse uma lâmina daquelas de maquita... Como seria? Né? Seria mais tecnológico, Não, porque é lógico. Assim, tecnologia devia ter sido com essa. Ou então a laser, né? Não sei como seria. Então o Ministério das... Acho que foi a laser. É. O Ministério das Comunicações ficou com o Fábio Faria, o Ministério da Ciência e Tecnologia ficou com o astronauta, o Marcos Pontes. O Fábio Faria é um deputado de 4º mandato, então tem experiência, é novo, tem 42 anos. Mas ele está lá há muito tempo. E mantém relações civilizadas com todos os integrantes do Congresso Nacional. É amigo do Rodrigo Maia, do Alcolumbre, sabe se mexer. É cedo, muito cedo, cedo demais para dizer se ele vai ter a força de antecessores seus naquele cargo. Sérgio Mota, no governo Fernando Henrique, mandava, mas mandava. Sérgio Mota, uma vez deu uma entrevista dizendo que o programa social da primeira-dama era uma masturbação sociológica e não foi demitido. Isso é poder, né? O Antônio Carlos Magalhães, no governo Sarney, mas mandava e arrebentava. Não dá para dizer que o Fábio Faria vai exercer a função chega com esse tamanhão todo. Mas a chegada dele mostra que o presidente Bolsonaro se mexeu, se curvou, que começou a fazer política. Ele viu que o seu mundo não oferece as respostas que o Brasil precisa. As universidades americanas, elas são o que são por quê? Porque elas não falam, eu só contrato presidente americano, eu só não contrato presidente que pensa como eu. Presidente, professor. Eu contrato de onde tiver, indiano, chinês, paquistanês, brasileiro, colombiano, de onde vier. Então eles formam um time dos melhores. E o presidente Bolsonaro ficava só, eu quero ramagem, eu quero ramagem. Isso é um resumo. Eu quero o meu homem lá, os meus homens, o meu time. Isso não existe em política. Não dá para montar um time só com integrantes do seu fã-clube. Gente que acha suas piadas incríveis, que adora ouvir seus palavrões, gente que anda com a granada sem pino no bolso, né? Tipo Abraham Araújo, Ernesto Weintraub, ou o contrário, tanto faz. Nunca viram os dois juntos, a gente não sabe se não são a mesma pessoa, né? Então, sobre essa mudança, eu queria apontar 2 itens, aliás, 3. O primeiro é que é ótimo mesmo, ver que mesmo que aquilo que parecia não ter jeito, pode ter jeito. E isso é bom, para nós, brasileiros. Depois, a gente não pode achar que o Bolsonaro se converteu, né? Como eu disse, ele tá sentindo a água no queixo, ele tá com medo do impeachment, medo do inquérito das fake news, medo de ficar isolado, medo de ser defenestrado, medo de voltar para o condomínio da Barra da Tijuca, né? Então, com esses movimentos, ele tira essa discussão do cenário próximo, que é bom para o governo dele, para a solidez do governo dele, para poder funcionar. Então, com essa estrutura, se funcionar, dificilmente ele corre o risco de cair. E isso é bom. Por último, mas não menos importante, mesmo que o mundo do Bolsonaro esteja se adaptando ao Brasil, e aparentemente abandonando a ideia de que dá para encaixar o Brasil no mundo dele, os seres da ficção continuam lá.
A turma que gosta da granada sem pino continua lá, o Ernesto Araújo continua lá. Quer dizer, o chanceler, que deveria proteger o Brasil, continua a nos expor no mundo. Que ministro das Relações Exteriores se destacaria não por uma eventual manifestação de solidariedade ao povo chinês que enfrentou a pandemia lá atrás, mas por sugerir que o coronavírus é um comunavírus inventado pelo chinês para contaminar o mundo. Isso dito por um chanceler é de uma estupidez retumbante, mas ele disse. Se ele pensa ou não, não vamos discutir o que ele pensa. Ele pode pensar o que ele quiser. Ele pode até pensar que o Palmeiras tem mundial. Mas falar isso não faz sentido. É capaz ele ter falado e a gente não viu na reunião, porque eles tiraram os trechos mais estratégicos. E é estratégico, né? Você expor alguém dizendo que o Palmeiras teve mundial. Bom, o 01, o 02 e o 03, eles vão ser medicados com chá de camomila? Vamos falar, ó, calma, gente. Gabinete de ódio menos. Calma. Quem é que vai colocar o guiso no pescoço do gato? No gato é o presidente, para que ele abra os olhos, para que ele entenda que a Covid existe, que não é gripezinha, que ele não é médico, que ele não é alquimista, que ele não entende de cloroquina, que a OMS, o IBGE, o INPE, a ONU não se reúnem para conspirar contra o seu governo, que manifestação a favor é legal, mas manifestação contra também é democracia, que a Polícia Federal não persegue a família dele, enfim. Eu não acho que o Fábio Faria vai ter poder para controlar a fera, mas ele pode aumentar a racionalidade do governo da fera. Precisa ter gente lá com experiência parlamentar. Tem o Rogério Marinho, por exemplo. Ele entende do riscado, já foi da casa. Mas só. Porque o Onyx Lorenzoni, que passou por lá, pelo Congresso, não conta. Primeiro que foi sempre um personagem lateral no Congresso. No governo Bolsonaro também entregaram para ele uma missão que era maior do que ele. E depois já entrou pro fã-clube, só aplaude. O presidente fala assim, vou contar uma história. Uma vez eu fui jantar com o presidente Fernando Collor, lá no governo Collor. E do lado um puxa-saco, mas um puxa-saco fantástico, o melhor puxa-saco que eu já vi em ação. Ele falou assim, ô Eduardo, eu vou contar pra você uma história muito engraçada. O cara nem tinha contado a história. Daí depois ele falou assim, não, mas no fundo, ao final dela parece engraçada, mas era muito triste. O cara falou, muito triste, presidente, muito triste. O sujeito já sentia a emoção que o presidente dizia que ele tinha que sentir. Bom, então todos os olhos agora, toda a atenção para essa nova fase. Vamos torcer para dar certo. O nosso futuro depende desse entrosamento. E vamos torcer para que o sobrenome do deputado Fábio Faria não vire um predestinado do Zé Simão. Que a gente não diga que ele faria, mas que a gente diga que ele fará.